A mulher na história da humanidade cozinhou, costurou, bordou e sempre sustentou o mundo. E quando eu digo sustentar o mundo, não é força de expressão não, viu? Desde os tempos mais antigos, tudo aquilo que é básico para a vida, a comida, a roupa, o cuidado, o sabão, tudo isso foi produzido por mãos de mulheres. E enquanto o mundo andou, alguém estava ali, mantendo a vida funcionando. E esse trabalho, meu povo, ele nunca foi pequeno. Ele só foi chamado de pequeno, mas pequeno ele não é não. E é muito interessante como tudo aquilo que sustenta a vida foi empurrado por um lugar de invisibilidade, sabe? Virou doméstico, virou artesanato, mas se esse trabalho tivesse parado no passado, o mundo também parava. Como é que aqueles homens que a gente vê nos filmes e nas séries que foram pra guerra, como é que eles iam se vestir? Como é que eles iam ir sem se alimentar? Sabe? Eu quero te fazer uma provocação agora nesse momento e você seja bem sincera, bem sincero com você mesma. Quantas vezes quando você estava assistindo um filme, uma série, tipo um filme, uma série de época, sabe? Aquele tipo, ai, Brasil Colônia, novela, por um exemplo. E quantas vezes você se perguntou quem é que costurou essas roupas? Você já se perguntou isso? Quem será que costurou essas roupas que estão aí? Que esses homens estão vestindo? Que essas pessoas estão vestindo? Quem será que fez o alimento para esses homens irem para a guerra, por exemplo? Você já parou para pensar nisso? Você já se questionou? Porque quem participou da guerra de tal, de lá de não sei o que, de lá de não sei onde, essas coisas os livros contam. Quem foi que ganhou a guerra tal, mas as mulheres que estavam sustentando tudo, que estavam sustentando o alimento, a vestimenta, o básico para a história se desenvolver, nem todas estão nos livros não. A maioria dessas coisas, dessas histórias, esses nomes não estão no livro. Os livros da história meio que esqueceram. Se esse trabalho parasse, o mundo ia parar. E se esse trabalho para, o mundo também para. Se as mulheres param, o mundo para, gente. Antes dos livros, antes da internet, antes do computador, antes de qualquer coisa tecnológica, o conhecimento, ele era passado de mulher para mulher. O conhecimento, ele estava no corpo, ele estava na memória, ele estava nos movimentos repetitivos, ele estava na observação, ele estava agindo de um modo mais silencioso, sabe? As mãos, elas detinham aquele conhecimento. As mãos, elas tinham aquela história, aquela sabedoria. Os pontos de bordado que eu sei hoje, que você sabe hoje, nós só sabemos deles porque mulheres passaram para outras mulheres, que passaram para outras mulheres. E existia um saber inteiro que não precisava de um motivo muito grande para existir, que não precisava ser denominado como um hobby para poder ser aderido, sabe? E eu acho que bordar é como um pensamento em movimento. É tipo um raciocínio que ele acontece no corpo. É uma inteligência silenciosa. As mulheres, elas bordaram, elas costuraram em tempos de abundância e também em tempos de escassez. Elas bordaram em guerras, elas costuravam em guerras, elas cozinhavam em guerras e também costuravam, bordavam, tricotavam em paz, em alegria, em comunidade, cantando, em silêncio. Não sei se você já viu, mas aqui na América Latina, muitas mulheres utilizaram do bordado como forma de expressão política. Inclusive, aqui mesmo no Brasil, quando ocorreu aquela tragédia da Brumadinho, muitas mulheres dessa comunidade, das comunidades que foram afetadas por essa tragédia, elas bordaram a história delas. Elas bordaram o impacto que essa tragédia acarretou na vida daquelas pessoas.
Um bordado, ele nunca foi só algo doméstico, algo frufruzinho, algo de menininhas. Não, gente. O bordado foi armas políticas durante a história da humanidade, não só aqui no Brasil, na Europa também, na Escócia, na Inglaterra, em muitos lugares. Enquanto a história falava de grandes feitos, dos grandes homens, dos grandes pensadores, sobre as guerras, as mulheres estavam ali, simplesmente e não tão simplesmente fazendo a vida acontecer, sustentando a vida. E hoje muita coisa mudou, sabe? Mas nem tanta coisa assim. Hoje em dia a gente vive num mundo acelerado, num mundo consumista, produtivista, altamente tecnológico e cada vez mais. E eu sei que nós não estamos prontos, nós não estamos prontas para tudo isso. Como espécie, nós não estamos prontos para lidar com tanta informação, com tanto estímulo por segundo. Não tem sim um movimento de principalmente mulheres que estão resgatando esses conhecimentos ancestrais, porque é isso que as manualidades são. As manualidades são conhecimentos ancestrais, são tecnologias ancestrais. E tem muita gente tentando resgatar isso, e isso é muito significativo. Nós estamos tendo que voltar no passado e resgatar isso como uma forma de subversão. Não, eu não vou me permitir simplesmente entrar nessa maré de aceleração, sabe, de loucura que a gente acaba entrando nesse mundo virtual com tanta informação, com tanto aceleramento, sabe? Então, sim, tem esse movimento de pessoas que estão resgatando isso, e também existe um movimento que coloca a manualidade em um lugar de elitismo. E, gente, a história do bordado, em alguns pontos, sim, em alguns pontos o bordado, ele era imperial, ele era elitista, mas a base do bordado, ela é comunitária. Aqui no Brasil, a gente pega as mulheres do Nordeste, as fiadoras de algodão, que fiam cantando histórias, que bordam cantando. O bordado é cultura imaterial. O bordado, ele é história comunitária, ele é uma história feminina. E a provocação que fica hoje é: muitas vezes essas coisas são invisibilizadas por nós, pelas pessoas, pela sociedade, mas principalmente por nós, porque somos nós que podemos fazer a diferença. E, gente, ninguém muda a forma como nós fomos socializadas. Ninguém muda a forma como nós fomos socializadas em uma sociedade, uma cultura. O preconceito, ele tá na nossa mente. Então, cabe a nós se observar e cabe a nós se analisar e se questionar. Será que eu tô tendo esse olhar para aquela artesã? Quando eu compro um artesanato, por que eu me sinto tão confortável em pedir um desconto? Por que quando eu compro um artesanato, eu me sinto tão confortável em pedir para aquela moça fazer mais barato? Porque quando eu tô numa feira que tem artesanato, falo, bora ali comprar uma coisa baratinha, bora comprar um artesanato. Por que a gente tem esse olhar, gente? Porque nós somos socializados para ter esse olhar diminutivo para as manualidades e para as coisas feitas historicamente por mulheres. Então, assim, é bastante coisa pra gente trabalhar, é bastante coisa pra gente observar. E vamos pensar 2 vezes, 2, 3 vezes, antes de pedir o desconto para aquela artesã, para aquele artesão que vive da sua arte. Porque assim, gente, se você fosse em uma exposição de arte, de pinturas a óleo, você iria se sentir confortável em pedir o desconto? E quando você vai comprar daquela artesã, por que você se sente confortável em pedir um desconto tão facilmente? Gente, tem uma coisa aí, alguma coisa tem aí. Então é isso, eu vou ficando por aqui. E se você quer apoiar meu trabalho, curte, dá um joinha, se inscreve no meu canal, comenta aqui embaixo alguma coisa que você pensou, que você nunca tinha pensado ao ver esse vídeo. E é isso, um beijo, tchau!